Ok, pessoal, vamos mais uma vez tentar aqui a conexão. Tivemos um problema técnico aqui com a internet. Evangélica, graça e paz. Seja bem-vinda, Mateus, galera. Me desculpem aí por esse imprevisto. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo tranquilo, tudo beleza? Ok. Pessoal, se estiver travando, vocês comuniquem, que daí a gente vê o que acontece. Aí o Mano Joffre entrou, vou convidar ele aqui de novo. Agora eu tô com conexão 4G aqui, vamos. Ok, a Angélica tá me ouvindo. Fala, meu querido. Graças e Mano, paz. mano, Agora, tem uma como batalha é que é? espiritual nisso aí, hein? É a segunda vez, né? Segunda vez que a gente tenta aí. Mano, Não, mas eu acho que vai dar. tá certo, vamos lá. Eu mudei pro 4G aqui também. Você tá com 7G aí. É, Não é possível agora. vamos lá, Tá agora certo, vai. então. Vamos lá para o texto. Pessoal, vamos lá mais uma vez. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Estamos aí. Irmã Bianca, seja bem-vinda. Geoffrey, tá tudo ok com relação a áudio, vídeo, Tá, beleza? sim, agora tá ok. Beleza, beleza. Que bom, cara. Maravilha. O texto aqui foi escrito pelo apóstolo João, e as circunstâncias às quais João escreve esse texto não eram nada favoráveis. O cristianismo estava sendo perseguido. Um imperador chamado Diocleciano havia se declarado Deus em vida e houve uma grande perseguição por parte desse imperador, principalmente porque os cristãos eles não se dobravam diante de outro Senhor a não ser Cristo. E os cristãos, eles consideravam um pecado tremendo naquela época, por mais simples que fosse para os cidadãos da época romanos, mas para os cristãos era uma tremenda desonra para Cristo se dobrar diante de um outro Senhor, entre aspas, né? E esse texto aqui foi escrito no final do primeiro século. João estava aí na ilha de Patmos. Ele vai nos dizer que foi para lá por conta da perseguição do Evangelho. Estava pesquisando e eu não sei se você sabe, irmão Geoffrey, mas com certeza deve ter conhecimento. Alguns vão dizer que João foi, antes de ser lançado, exilado na ilha de Patmos, ele foi lançado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. E, segundo essa narrativa, não aconteceu nada com João. Ele, ele continuou vivo ali, meio parecido com aquela situação dos os 3 jovens na fornalha de fogo. Mas em nossos dias, nós temos, entrando aqui já no tema, nós temos visto, como Jesus diz, que
no fim dos dias o amor de quase todos se esfriaria por se multiplicar a iniquidade. E é natural nosso, do ser humano, nós prezarmos pela aparência, né? A igreja de Éfeso, ela estava aí trabalhando muito, se envolvendo muito, fazendo muito. Jesus faz elogios significativos para essa igreja, mas ele tinha uma denúncia contra essa igreja. Ela havia deixado o essencial, que é o primeiro amor. Então, irmão Diofle, para a gente começar assim, eu gostaria de saber de sua parte o que você entende aí desse texto, pertinente aos nossos dias. Você também tem percebido uma frieza geral por parte dos cristãos, do cristianismo na atualidade? O que você tem a nos dizer sobre esse tema, sobre o texto? Sim, é bem interessante, né, essa introdução que você disse aí. Quanto à história, já tinha ouvido falar, né, dessa possível, né, desse possível acontecimento com João, né, que ele teria sido lançado nesse caldeirão e nada aconteceu. E sobre o texto, Rafael, é interessante que quando Jesus começa falando, né, ele diz: aquele que tem as 7 estrelas nas mãos, aquele que anda no meio 7 castiçais de ouro, né? Aqui muitas das vezes a gente lê e não consegue entender o que ele está dizendo, mas traduzindo de uma forma bem simples, é como se ele estivesse dizendo: aquele que tem todo o domínio, tem todo o governo, porque é Jesus quem está dizendo isso, né, através de João. Ele começa dizendo isso, né, aquele que tem todo o governo e todo o domínio. E sim, a gente olha para esse texto e vê, né, um elogio, uma advertência, mas depois nós vemos aqui uma proposta, né, uma proposta aí do próprio Jesus para que eles pudessem se arrepender. E se eles não se arrependessem, ia ter uma advertência contra eles, né, que seria removido, né, o lugar deles. Mas o que eu vejo desse texto, nada mais, nada menos do que o cumprimento de tudo que a gente tem visto, né, como o próprio tema que você escolheu, né, essência ou aparência. Nós vemos aqui a igreja de Éfeso, uma igreja que foi tão bem instruída na palavra, né, desde Paulo, desde Áquila, Priscila. Aí quando foi escrito a carta de Éfeso aí em 60, 63, né? Então nós vemos uma igreja muito bem instruída, e mesmo que depois Paulo ele não existia mais, né, após a sua morte, Timóteo, que foi o discípulo de Paulo, ele continua ali. Então, como você disse bem, uma igreja trabalhadora, uma igreja firme, uma igreja convicta nos seus princípios, uma igreja que denunciava o pecado, denunciavam os falsos apóstolos, os falsos mestres. Mas nós vemos aqui uma igreja que talvez se apegou tanto a todas essas coisas, né, como Paulo até chama os rudimentos, aquilo que poderia ser talvez o mais importante, e eles se esquecem, né, do fundamental, do mais importante, que na verdade é o primeiro mandamento, né? Amarás teu Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E eu acredito que seria muito fácil, talvez, se alguém olhasse para aquela igreja, né, naquela época e falasse: nossa, uma igreja tão bem instruída, né, uma igreja edificada por Paulo, pelos apóstolos. Né? Essa é uma igreja fantástica, uma igreja que fala muito sobre a unidade da fé, né, em todo o seu texto ali de Efésios. E mais uma igreja que, por trás de tudo isso, ela deixou sua essência, que é o primeiro amor, né? E a gente sabe que o amor é aquilo que nos move, é aquilo que de fazer, aquilo que traz aos nossos corações, vamos dizer assim, uma motivação para fazer, né? E todos nós sabemos que Deus, ele espera de nós muito mais do que palavras, né? Não é só palavras, não é só, de repente, um pregar, todo o amor que temos dentro de nós. E então, assim, uma igreja que se apegou tanto a tantas coisas, mas se esqueceu do principal, que foi o primeiro, trazendo para os nossos dias. Isso acontece, né? Cumprimento aí da palavra, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Nós vemos, né? Nós acompanhamos aí
Pessoas que iniciaram a quarentena tão empolgadas, tão felizes, mas aí já vamos, acredito, para 2, quase 3 meses. Isso não fosse motivação. Então eu acredito que essa palavra se identifica muito com essas pessoas e um alerta, né? Eu finalizo essa minha fala com isso, um alerta para todos nós, porque é sinal de que a perca desse primeiro amor pode estar disponível a todos nós, né? A Bíblia vem falando aí que aquele que está de pé, o próprio apóstolo Paulo diz isso, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então é assim, uma prova daquilo que pode acontecer com todos nós, né? Mas eu vejo sim isso acontecendo nos nossos dias. Isso é verdade. E o interessante é que Jesus ele tem uma denúncia contra essa igreja. Ele fala que ele conhece as obras, conhece a perseverança. Eles, como você bem falou, estavam bem fundamentados na palavra, e tão fundamentados que eles conseguiam discernir quem era apóstolo de Cristo e quem não era apóstolo de Cristo. Então, o que nós percebemos nesse texto? Que Jesus, enquanto o homem está preocupado em manter a aparência, Deus espera que nós mantenhamos a essência. Para Deus é muito mais importante manter a essência do que a aparência. E isso também é para nós nos nossos dias. Por quê? Quantas vezes muitos de nós estamos tão envolvidos, fazendo tantas coisas para Deus, vamos dizer assim, né? Tão envolvidos como Marta, né? Ali Jesus vai fazer uma visita na casa de Marta e Maria. E o interessante é que Marta fica ocupada com muitas coisas. A intenção de Marta até que era válida, ela queria deixar a casa preparada para Jesus, ela queria tratar Jesus da melhor forma. Mas Maria escolheu o que era essencial. Maria escolheu aquilo que ninguém iria tomar dela. E essa questão de amar a Deus é muito interessante, porque o amor a Deus é o centro da vida cristã. Às vezes nós estamos buscando pelo avivamento, nós queremos um avivamento que vai mudar a história de pessoas, vai mudar vidas, mas o que nós precisamos é buscar a Deus. O que nós precisamos é querer buscar a Deus. Muitas vezes nós vamos até Deus não com a intenção de buscá-lo verdadeiramente, não com o coração realmente entregue. Às vezes na nossa correria do dia, a gente, com uma cabeça cheia de tanta coisa para fazer, a gente acaba fazendo uma oração rápida, a gente acaba fazendo uma leitura rápida, faz um devocional rápido. Ok. Isso quer dizer que o Senhor já não é mais prioridade para nós. Isso é justamente deixar o primeiro amor para trás. Ou seja, eles deixaram algo para trás. E o que a igreja tem deixado para trás hoje? Eu achei interessante, eu estava lendo há poucos dias o livro do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. Show! Esse livro, cara, incrível. Cara, incrível. que é aquilo? Que é aquilo? E ele cita uma canção de uma pessoa, se não me engano é do I Hope. Essa pessoa, o tema da canção dela era Me Dê Olhos Como de Pomba. De pomba. Isso, e ele foi pesquisar o que significava. Ele disse que a pomba ela é um animal que só tem atenção para um foco só. Ela não tem uma visão multifocal. A pomba ela só consegue manter o foco dela em apenas uma coisa. E o que nós cristãos precisamos fazer é manter o foco apenas em uma única pessoa. A nossa contemplação tem que estar no Senhor. Nós ganharemos almas quando nós amarmos a Deus de verdade. O centro da nossa vida é Cristo. Cristo é o centro. E quando nós deixamos esse amor, o essencial, para trás, a gente vai trabalhar muito para Deus, mas no final, no fundo, a gente vai se sentir desgastado. A gente vai se sentir vazio. Por incrível que pareça, mesmo fazendo as coisas de Deus, a gente vai estar distante de Deus. Mesmo fazendo as coisas
na nossa cabeça que estamos fazendo, pensando que estamos fazendo para Deus, mas o que é essencial se perdeu. E nós precisamos voltar para a essência. E nós precisamos voltar para essa essência, porque sermos apaixonados por Jesus, sermos quebrantados por Jesus, que Jesus seja o nosso maior tesouro. Nós podemos citar a parábola do grande tesouro. Aquele homem, ele encontra um tesouro em um campo um tesouro, e ele vende tudo que ele tem para adquirir aquele campo. Ou seja, ele resolveu perder todas as coisas por aquele tesouro. Enquanto nós não perdermos todas as coisas por causa de Cristo, o nosso cristianismo não vai ser significativo. O C.S. Lewis, ele tem uma frase interessante que ele diz que se o cristianismo for de muito valor, isso é bom. O que o cristianismo não pode ser é de médio valor, ou seja, algo mais ou menos. Porque se tiver algo mais ou menos, é porque a nossa dedicação não está somente para Ele. E às vezes nós nos perguntamos por que a igreja primitiva produzia tanto. Eles morreram para Cristo, morreram para o mundo. Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. O que isso quer dizer? Que se um morreu, logo todos morreram. Sim. Então, ser cristão é um grande desafio. Porque se não estivermos dispostos a abrir mão de tudo por Ele, nada vai adiantar. O Martin Luther King tem uma frase interessante que ele fala que se uma pessoa não está disposto a morrer por uma causa, ele não está pronto para viver por ela. E se nós não estivermos prontos para morrer pela causa de Cristo, almas não serão ganhas, vidas não serão transformadas, nações não serão alcançadas, o avivamento tão esperado não vai vir, porque para que o grão de trigo cresça, nasça, Jesus disse, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E é justamente isso. A proposta do cristianismo é: morra para si a cada dia. E nem todos estão preparados para isso. E essa morte traz como consequência a vida de muitos, né? Para que a gente tenha essa consciência, né? Que para que muitos vivam, a gente precisa morrer, e esse morrer está incluindo deixar as nossas vontades, abandonar os nossos sonhos, os nossos projetos, abandonar os nossos desejos, deixar para trás tudo. Assim como você disse, a parábola, né, do tesouro, que Jesus conta, né, que o reino dos céus é como alguém que encontra, né, um tesouro. Agora você pensa, ele encontrou aquele tesouro, ele vendeu tudo que ele tinha só para ficar com aquele tesouro. Cara, e se a gente olhar para isso e não for tocado por essa mensagem, não entender aquilo que Jesus disse, eu acredito que tem algo muito errado dentro de nós. Sabe, Rafael, praticamente você resumiu tudo que Deus tem falado comigo aí nesses 8 minutos aí. A frase do Lewis, enfim. Mas o que eu tenho refletido bastante, cara, principalmente nesses dias, né, mais recentes agora de quarentena, é que muitas das vezes a gente se preocupou muito, e eu falo de mim mesmo. Por muito tempo eu me preocupei com muitas pessoas ao meu redor, com alcançar de fato a nossa cidade, alcançar de fato, né, os não alcançados, e realmente, como você disse aí, a essência verdadeira para que as nossas orações se tornem, as nossas lágrimas se tornem em conversões, mas o Senhor, Ele tem me trazido, sabe, Ele tem colocado em meu coração, nada disso vai acontecer se eu não for que travou aqui. Para você aí? Aqui também deu uma travadinha aqui. Sim, Sim. Ok. Voltou? Pode prosseguir. Então, eu acredito de continuar, né?
Nada disso Pode. vai acontecer se Deus não fizer primeiro em mim. Como eu estava dizendo, muitas das vezes a gente se preocupa, né, com a conversão das pessoas, e claro que isso tudo é maravilhoso, isso precisa acontecer, isso vai acontecer. Mas o que Deus tem me trazido ao coração é como eu posso ser um melhor cristão, né? O que Deus tem falado comigo, né? Muitas das vezes a gente ouve essa pergunta: o que Deus tem falado contigo? E aí a gente, Deus tem falado comigo sobre a nação, sobre a geração, e isso é muito bom, cara, isso é muito bom, de verdade. Mas o que Deus tem trazido ao meu coração é, de fato, o que Deus tem falado comigo no individual. E eu tenho notado que aquilo que Deus tem exigido de mim no individual é para que eu cristão, para que eu seja um melhor filho, para que eu seja um melhor amigo, para que eu seja um melhor funcionário. E assim, através disso tem feito tanta, mas tanta diferença, né? Porque se a gente entender que um resultado extraordinário está nas pequenas coisas, não vai existir grandes obras se não existir primeiro pequenas obras. E essas pequenas obras, elas têm que ter como fruto, como resultado, né, como um ponto de partida esse amor. E a gente tem que tomar muito cuidado para com isso, porque, como você disse muito bem, a igreja de Éfeso aí era uma igreja que estava situada numa cidade muito rica, era uma das maiores cidades ali da sua província, o mercado econômico, a sua geografia, tudo contribuía para que fosse muito bem desenvolvida. E sim, como nós hoje, a gente pensa que não, mas naquela época eles eram envolvidos com muitas atividades, eles eram envolvidos com o comércio, eram envolvidos, enfim, e muitos eram envolvidos com a idolatria. Então, assim, a gente pensa que só a gente que vive essa correria e só a gente que passa por isso constantemente, mas eles, desde aquela época, já passam por isso. E é por isso, mais uma vez, eu digo que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós temos, vamos dizer assim, numa realidade não semelhante, mas parecida com aquela época, né? Nós vivemos aí em cidades grandes, cidades bem civilizadas, cidades bem situadas, muito bem colocadas, economicamente falando, cidades que são ricas, e a gente vive nesse ativismo até mesmo dentro da igreja, e se a gente não tomar cuidado, a gente pode ter o nosso amor esfriado assim como a Éfeso, sabe? Por isso que Deus tem colocado isso aos nossos corações, eu acredito que no seu coração também, de que a gente se volte às primeiras obras, se volte à essência de fato, né? Esses mais simples, porque a gente olha e vê, né, nas primeiras obras, né, no primeiro amor, parecia que tudo era tão simples, né? A gente importava com tantas atividades, a gente só queria ficar ali e orar e ficar aos pés de Jesus e derramar lágrimas e cantar louvores e tudo isso era muito simples, né? Mas preenchia totalmente o nosso ser, o nosso coração. Mas parece que conforme a gente vai crescendo, a gente vai se esquecendo, a gente começa a dar passos firmes e a gente acha que já consegue andar sozinho, né? A gente, quando era, vou dizer assim, quando era criança, né, espiritualmente falando, quando dependia de Deus para tudo, né, tudo a gente clamava por Ele, tudo a gente orava e pedia direção, mas aí a gente começa a amadurecer, começa a crescer, e a gente acha que consegue andar sozinho, a gente acha que não precisa mais pegar na mão do Pai, né, para caminhar. E hoje eu vejo isso, hoje a gente idealizou algo que a gente precisa de muitas coisas para que a gente possa ser um melhor cristão, para que Deus fale conosco e para que a gente possa ser preenchido, quando na verdade não, as coisas continuam sendo simples, né? Sim, isso é verdade. O texto aqui vai nos deixar 3 passos para voltar à essência, né? Para a gente voltar para a essência perdida, para aquilo que a gente deixou para trás durante a caminhada. Em algum momento da nossa caminhada, eu não sei vocês que nos acompanham, mas eu já me vi muitas vezes deixando essa essência para trás. Eu já me vi muitas vezes, principalmente a gente que é envolvido no ministério, a gente às vezes tem o pensamento de fazer muito, de produzir muito para mostrar para as pessoas que a gente está fazendo alguma coisa.
E isso se torna uma cilada, porque a gente não está preocupado com o que Deus está pensando do que a gente está fazendo. A gente está preocupado com o que as pessoas estão achando de nós. Então, o livro de Provérbios, ele é bem contundente no que ele diz, que o homem que teme o outro homem, ele cai numa cilada, mas aquele que teme o Senhor permanece firme. Então, é parafraseando um provérbio. Ou seja, o temor dos homens é uma armadilha, mas o temor de Deus é segurança. Então, Jesus vai dizer o seguinte, que a primeira atitude a fazer é: lembra-te de onde caíste. Onde foi que a gente caiu lá atrás? Jeremias vai dizer que devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Vamos nos lembrar dos primeiros dias, vamos nos lembrar de como a gente era dedicado ao Senhor, de como o Senhor era o nosso tudo. Vamos nos lembrar dele. A nossa vida só tem sentido se for por ele. E é muito difícil porque existe uma concorrência com Deus. Existem coisas que concorrem com Deus em nosso coração. Coisas que fazem questão de tirar a nossa atenção de Deus, de tirar o nosso foco dele. A nossa vida está nele. A nossa vida está nele. As Escrituras deixam isso claramente. Mas o nosso coração insiste em procurar outros amores. O nosso coração insiste em procurar outros amores. Então, quando a gente deixa essa essência para trás, a gente caminha vazio. E aqui Jesus diz: lembra-te de onde caíste. Lembrar como eram os primeiros dias, lembrar onde a gente caiu, onde foi que a gente deixou esse lugar de devoção, onde foi que a gente deixou aquele lugar de simplicidade, onde a gente não estava importando com o que as pessoas iriam pensar, mas com o que Cristo pensava. A Maria, ela chega aos pés do Senhor na casa de Simão, se não me engano Maria Madalena, e ela derrama ali sobre o Senhor, se não me engano foi o vaso, tem dois episódios, a que derrama o óleo sobre a cabeça de Cristo, e a outra que chora aos pés do Senhor e seca com os seus próprios cabelos. As pessoas ficaram escandalizadas com aquela atitude, com aquele ato de entrega. E quem sabe, lembra que nos primeiros dias as pessoas ficavam escandalizadas com o nosso estilo de adoração? Nossa, mas você ora tanto. Nossa, agora você lê a Bíblia tanto. Nossa, agora você só fala de Deus. Nossa, agora você ficou chato. No bom sentido, a gente tem que ficar realmente chato. Porque é Jesus que vai fazer a diferença na nossa vida. E quem sabe a gente deixou isso para trás. Nossa, o irmão ficou chato agora. Só lê Bíblia, não sai mais, não vai para festa, não curte uma live sertaneja mais. Agora é só coisa de crente, agora é só Bíblia para ele. Então, cara, a gente precisa voltar para isso. Lembrar de onde a gente caiu. O segundo ponto é arrepender. Arrependimento, ele diz: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Arrependimento é necessário no reino de Deus, é a metanoia. E eu estava olhando no original, o texto fala que é a metanoia mesmo. É justamente, é uma mudança, cara. Não tem como. A gente tem vivido dias onde as pessoas têm dito que são cristãs, ela fala como crente, se veste como crente, ela canta como crente. A aparência dela é de crente, mas a essência não é de crente. A essência não é cristã. O exterior é cristão, vamos dizer assim, mas o interior não. Você tem algo para dizer sobre esses dois tópicos? Pode ficar à vontade. Com certeza. Lembrar da onde muita gente acha e até acredita que esse cair aqui é cair em pecado, né? A pessoa cai, é errar, é se entregar ao pecado, mas não necessariamente isso, né? Claro que isso tudo implica, mas se a gente for ver, se lembrar de onde caiu, é lembrar aonde a gente começou a deixar as primeiras obras, quando a gente começou a deixar o primeiro amor, nas atitudes que a gente começou a ter, nas decisões que a gente começou a tomar para que esse amor fosse, né, esfriando. Tem uma frase que diz que o homem ele não cai de um dia para a noite, né? Mas então assim, uma pessoa não deixa o primeiro amor de um dia para o outro. Ele vai deixando dia após dia em pequenas decisões e acaba que quando ele
se dá conta, quando ele se vê, o amor já está totalmente esfriado, né? Totalmente frio. E para que esse amor se aqueça de novo, é necessário orações, necessárias lágrimas, são necessárias intercessões para que isso volte. A notícia é exatamente essa, que tem como voltar, né? De repente, se alguém nos Sim. assiste nessa situação, frio, como se Deus estivesse distante, como se Deus não estivesse te ouvindo, a grande verdade é que, como o Tiago diz, né, aproximai de Deus, achegai-vos a Deus e Ele se aproximará de vós. Ele vai se achegar até você. Então, é uma boa notícia. E o arrependimento também, né? Nós vivemos, Rafael, que as pessoas estão tão cheias de si mesmo, né? Tão cheias de soberba, tão orgulho. E o orgulho, quem diz isso é o Luciano Subirá, ele diz que o orgulho aquilo que vem da pessoa, é aquilo que faz com que o arrependimento ele não tenha, né, a eficácia na vida da pessoa. Oi, Joffrey, tá me ouvindo? Oi? Mano, e aí, tá me ouvindo agora? Tá beleza? Eu não tô conseguindo te ouvir. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo o Joffrey? Você tá ouvindo, Joffrey? Eu não tô conseguindo te ouvir. Entendi. Vocês estão me ouvindo, né? A transmissão do Joffrey tá com algum problema. Pessoal, vamos aguardar um pouco aí que o Joffrey ele saiu, mas aí eu vou chamar ele aqui de novo, tá? Aguenta aí. A gente vai vencer essa, em nome de Jesus, a gente já venceu. Vamos passar por cima de todos esses percalços e vamos... E aí, mano, firmeza? Aí, acho que agora voltou, tô te ouvindo. Ok, eu não estava conseguindo te Beleza. ouvir. Pois Pode é, o concluir. celular, a mensagem que apareceu aqui foi que eu não estava usando o aplicativo. Eu acho que é porque eu deixei ele estabilizado aqui, aí ele entendeu que eu não estava usando, né? Por isso que ele fechou. Mas Entendi. tá ouvindo bem agora? Tá legal? Sim, eu estou. Eu estou. Certo. Só para finalizar aqui o raciocínio, né? Como eu tinha dito sobre o lembrar de onde caiu, né? E agora a gente Sim. precisa se arrepender, né? Como o próprio Jesus disse. E esse arrependimento, né? Ele precisa ser entendido, ele precisa ser vivido. É uma decisão que a gente precisa tomar, né? Como a própria palavra aí, né? Metanoia, metanos, né? Do grego, que é realmente mudar de direção, é mudar de rota, é mudar de pensamento, de mentalidade, é abandonar as antigas coisas, as velhas práticas e começar a caminhar em uma nova direção, né? Senão, nada faz sentido. Se for para continuar vivendo da mesma maneira que vivíamos antes, do que vale o cristianismo, do que vale uma vida de entrega de santidade ao Senhor, se não for para ter uma mudança, né? Então, nesses dias, eu vejo muito isso, muitas pessoas cheias de si mesmas, orgulhosas, e como eu estava dizendo, acho que foi bem na hora que travou, Sim. que o orgulho ele é como se fosse uma vacina aí contra o arrependimento, né? Como se o Isso é arrependimento verdade. chegasse à porta da pessoa e o orgulho fizesse, ele tivesse o poder de impedir com que a pessoa em sua consciência ela tenha a noção daquilo que ela está fazendo, né? Porque
eu acredito que uma das maiores dificuldades para que alguém possa mudar é quando a pessoa está convencida de si mesma, né? Quando a pessoa ela está convicta de que ela não precisa de mudar, de mudança, ela está convicta de que não precisa de Jesus. Então, é necessário isso. Eu lembro que a gente começou a deixar as primeiras obras, as práticas, lembrar de onde a gente começou a se esfriar e lembrar disso, mas aí tomar uma posição, uma decisão que é se arrepender, né? Se arrepender para que a gente possa aí começar a caminhar em uma nova direção. Isso é verdade. E depois do arrependimento, né, vem voltar à prática das primeiras obras. É voltar justamente à essência, aquilo que foi deixado para trás. E Jesus, ele, o tempo todo, como você disse aí, falando sobre o orgulho, Jesus, ele tinha mais, como é que eu vou dizer, me expressar? Para Jesus, o pecado do religioso é pior que o pecado da imoralidade. Jesus andava, vamos dizer assim, ele se reunia, ele se alimentava com pessoas pecadoras, publicanos, que eram considerados pela sociedade como terríveis pecadores, mas dificilmente Jesus andava com um fariseu. O único fariseu que Jesus recebe era o Nicodemos. Então, a gente percebe que a ausência de arrependimento, a ausência de necessidade de arrependimento é um perigo. Porque a justiça própria é pecado. Nenhum ser humano diante de Deus, por mais que se consagre, por mais que leia a Bíblia, por mais que se dedique, não será justificado por essas atitudes. Porque na minha caminhada, muitas vezes, no período que eu estava me consagrando muito, lendo muito a Bíblia, eu falo, nossa, agora eu tô top mesmo. Se eu soprar aqui, o demônio vai passar longe. E a gente ficava aquilo, nos consagrando, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas achando que o poder vem de nós, não. O poder vem dele. A essência é ele. E o que a gente precisa é justamente isso, voltar à prática das primeiras obras, onde tudo era simples, onde tudo era inocente, inocente no bom sentido, onde a gente só tinha olhos para Jesus, onde o que importava era só Jesus. Quantas noites de sono a gente perdia lendo a Bíblia até mais tarde, quantas noites de sono a gente orava até mais tarde. Hoje muitas vezes a gente vai pegar a Bíblia para ler, na correria e acaba dormindo lendo a Bíblia. Isso é um sinal que tem algo errado. Sim, Às vezes a gente vai orar, a gente vai assistir um filme, vai assistir a Netflix, não dorme. Vai até 3 horas da manhã assistindo o filme. Agora vai pegar a Bíblia 3 horas da manhã para ler, meu irmão. Vai orar 3 horas da manhã. Então, a nossa carne, irmão, o que eu tenho percebido? A nossa carne, ela nos sabota. A nossa carne, ela sabota a gente. Quando a gente decide no nosso espírito buscar a Deus, a carne, ela tenta fazer de tudo para nos sabotar. Ela coloca sono na gente. Porque ela não quer buscar a Deus. A carne é inimiga de Deus. E o que vai fazer a gente vencer a carne é o nosso amor por Jesus. Sim. É o que Jesus vale. E existe algo muito interessante entre a vontade da carne e a vontade do diabo, porque, olha só, a vontade de Deus no Jardim do Éden é que Adão e Eva não comessem a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a vontade de Satanás é que eles comessem. E Satanás conseguiu fazer o quê? Com que eles desejassem aquilo que era contrário a Deus. Ou seja, quando eu faço a minha vontade, desalinhado com a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade de Satanás. No final das contas, Adão e Eva não somente fizeram a sua própria vontade, mas eles fizeram a vontade de Satanás. E aí é que está. Por isso que o tempo todo Jesus vai dizer para mim e para você, morra para si mesmo. Morra para si mesmo. Porque a única arma que o inimigo tem contra nós mesmos é a nossa carne. Muitas vezes o nosso inimigo não está lá fora, o nosso inimigo está dentro de nós. Nessa quarentena, eu não sei você, mas quando eu estava sozinho,
Assim como Jesus estava no deserto, também sozinho, o inimigo veio muitas vezes me tentar. E é justamente quando eu e você estamos sozinhos, a nossa carne ali, o inimigo ele vai apostar todas as fichas dele na nossa carne. E por isso precisamos andar no Espírito, por isso precisamos morrer. Irmãos, eu não sei se a gente está pronto para isso, sinceramente falando. Eu não sei se essa geração está pronta para morrer para si, eu não sei. Porque a nossa geração é uma geração muito mimimi. A nossa geração é uma geração do Nutella, me desculpe falar. Mas a gente é aquilo que é tão, tão. Os primeiros cristãos, eles regavam a semente do evangelho com o sangue deles. Tertuliano vai dizer que o sangue dos primeiros cristãos era o que fazia com que a igreja crescesse. Aquela igreja, irmãos, era uma igreja imparável, porque ela já tinha morrido para si. Era imparável. Quem conseguiu parar o apóstolo Paulo? Ninguém parou ele, porque aquele homem já tinha morrido para si de tal ponto. Ele chega a dizer em Gálatas, eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A cruz, irmãos, Jesus falou que nós devemos assumir a nossa cruz. E assumir a cruz é justamente assumir a sentença de morte. A Bíblia diz que como ovelhas fomos destinados ao matadouro. Como ovelhas. Morte para as coisas deste mundo, morte para este mundo. Mas, da mesma forma que morremos para este mundo, o poder daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vai fazer com que a gente ressuscite. E muitas vezes a gente tem medo. Por que temos medo? Porque a nossa vida ainda está segura a muitas coisas dessa terra. A gente ainda está muito apegado a muitas coisas dessa terra. Me desculpe se essa mensagem está sendo um pouco radical, quem sabe. Mas a gente precisa ser radical com o pecado. Porque aqui e ali a gente vai negociando com o pecado. A gente negocia numa área aqui, negocia em outra área ali. E aos poucos, como você bem disse, irmão Joffler, a gente vai perdendo o primeiro amor. Então, o que tem esfriado muitos cristãos não são grandes pecados. São pequenos pecados que vão sendo cultivados todos os dias. As distrações, pequenas distrações. Você pode ficar à vontade se tiver algo para falar. E isso é muito sério, né? Agora, nessa sua última fala, você tocou num ponto muito importante, as distrações, né? A gente arruma tanta coisa, tanta desculpa para que a gente possa se ocupar, né? A gente costuma falar, não tenho nada para fazer e logo arruma algo para fazer, né? E depois a gente coloca culpa de que a gente está muito ocupado. Eu acredito assim que muitas das vezes eu ajo assim, você já agiu assim, né? E todos nós estamos sujeitos, né, a isso. E não que isso seja algo ruim, mas a partir do momento que isso começa a tirar o lugar de Deus, a colocar outras coisas no lugar de Deus, começa a criar algo dentro de nós que o próprio Jesus condenou nesse texto, que é a idolatria, né? Muita gente pensa que idolatria é idolar um ídolo físico, algo construído por mãos de homens. Não. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, né? Tudo aquilo que faz Deus perder a sua prioridade, o seu primeiro lugar, e a gente coloca outras coisas, né, no lugar de Deus. E algo muito interessante que a gente precisa levar em consideração é que a gente precisa constantemente, como você disse, estar entregue a Deus, estar com as nossas vontades totalmente rendidas a eles, estar com os nossos desejos totalmente rendidos, estar totalmente prostrado, né? Totalmente morto, essa é a verdade, né? Porque ninguém consegue derrubar um homem que está prostrado, uma mulher que está prostrada. Essa pessoa já está no chão, então não tem como derrubar ela, né? Só cai aquele que está de pé. Então, quando a gente se prostra totalmente em um movimento de rendição, em um movimento de dependência do Senhor, é aí que ele começa a trabalhar e agir nas nossas vidas. Tem um trecho de uma música, né? Eu ouvi esses dias, inclusive,
o Alessandro Vilas-Boas falando, né, na música Deixa Queimar, na segunda versão que ele gravou. No finalzinho da música, ele canta um trecho assim: ó Deus, me livre de viver sem lágrimas em meus olhos. E ele fala que esse trecho ele pegou de um grande homem de Deus que estava cantando essa canção em uma vigília, e ele pegou esse trecho, falou tanto com ele que ele decidiu gravar isso anos depois, né? Eu acredito que a gente precisa levar em consideração isso, né? Porque você já pensou, Rafael, se um dia a gente deixar de sentir aquilo que a gente sentia quando era, vamos dizer assim, quando era totalmente dependente, né? A gente não pode deixar essa dependência, mas se um dia a gente deixar de ser vulnerável, né? O Guilherme até falou, se um dia a gente deixar de ser criança, né? Realmente de ter esse sentimento, esse coração de criança, essa sensibilidade, né? A gente precisa ser forte, é claro, mas a gente precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. E Deus nos livre de que a gente chegue a perder a sensibilidade. Deus nos livre de onde a gente chegar a amar mais outra coisa do que a Ele, né? Eu já vi muita gente, muitos jovens, nas orações dizendo que oram isso, né? É uma oração de mortificação. Eles dizem: Deus, se um dia eu amar mais outra coisa do que o Senhor, pode me matar, né? E a gente deve levar isso como algo muito sério, deve considerar isso, né, em uma escala muito grande, porque, como você disse, né, homens e mulheres, os mártires estão aí, eles morreram para que a gente pudesse estar aqui hoje. A semente foi regada, foi plantada em lágrimas, em gemidos, né, e em uma época aí da perseguição dos primeiros cristãos, os próprios corpos deles, né, em chamas, eram usados para que uma cidade pudesse ser iluminada. E hoje a gente não precisa disso, né, para ser luz. Hoje nós temos o próprio Espírito Santo habitando dentro da gente, o próprio Deus, e o próprio Jesus diz que hoje nós somos luz do mundo. Então, assim, que a gente não possa deixar chegar a um último estado, em uma última instância de pecado, de orgulho, para que a gente possa se arrepender e possa voltar. Não, que a gente possa hoje, né, que a gente possa todos os dias nunca achar, como você disse aí, né, nunca achar que a gente está forte demais, que a gente que é o espiritual, que é o homem de Deus, que é a mulher de Deus. Não, a gente tem que entender que a gente é fraco, né? E a gente precisa viver em dependência do Senhor. Então, eu acredito que seja isso, que a gente possa todos os dias, todo instante, nunca achar que a gente é autossuficiente, porque o dia que a gente achar isso, né, a gente já está decaindo, e na verdade a gente já decaiu há muito tempo e só foi perceber agora. Então, que a gente possa todos os dias aí estar firme, né, olhando para o Senhor. Isso é verdade. Você falando aí me fez lembrar de uma frase do Agostinho. Ele vai dizer o seguinte, que Deus disse que nenhum homem veria a face dele e ficaria vivo, né? E Agostinho fala: Senhor, mostra-me a tua face. Exatamente. Cara, então... Exatamente. Se esse for o preço, então, né? Como assim? Se esse for o preço, então estou disposto a pagar. Então, eu gostaria de encerrar então esse momento. Foi um momento muito bom, muito edificante. E eu gostei muito de ter participado com você. E mais na frente vamos organizar mais lives, tá? Amém. Agradeço a cada um que esteve aí conosco, que lutou conosco nessa live. Porque desde a primeira live de hoje, eu não sei você, mas tem tido, cara, muita luta, cara. Tem tido uma batalha intensa. Eu não sei o que está acontecendo, mas em nome de Jesus, isso vai cair por terra e já caiu por terra. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Se Amém. quiser, pode tiver algo a acrescentar, tá bom? Só agradecer, Rafael, né? Agradecer o seu convite, agradecer aí, toda a igreja de Jataí, né? Agradecer nossos irmãos que nos acompanharam, né, nessa live. Nós agradecemos em especial a todos vocês que ficaram aqui, muito obrigado, né? E que, Rafael, eu quero aqui na pessoas que estamos assistindo dizer que eu tenho uma estima muito grande por você, te admiro muito, te considero, né? Eu olho para você como um espelho, como uma referência.
toda vez que eu te vejo falar, eu sinto a necessidade de estudar mais, de ler mais. Toda vez que eu olho para você, né, o sentimento que eu tenho é de que eu preciso ser um melhor cristão para chegar, né, no nível que eu... Não, irmão. Misericórdia, eu sou um pecador. Então, Eu sou um pecador. Eu não sou nada, não. então eu queria deixar Mas, essas considerações, que Deus continue sim. abençoando a sua vida, permaneça sempre na simplicidade, né, na humildade, nessa essência que você carrega, que é Cristo em você e Cristo em nós, né, será a esperança da glória. Amém, meu querido. Muito obrigado. E fico feliz. Fico feliz pelas considerações. E como aqueles 24 anciões pegaram a coroa, eu coloco tudo isso aos pés do Senhor. Porque se você viu isso em mim, não é algo de mim mesmo. Você vê Cristo. Então, que seja Cristo glorificado. E como diz a Escritura, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, meus irmãos e irmãs, vocês que participaram dessa live, ainda dá tempo para a gente voltar à essência, ainda dá tempo para a gente buscar Deus e buscar como nunca. Vamos continuar. O inimigo ele tem trabalhado e lutado de várias formas para nos impedir. Mas quando a gente morrer para nós mesmos, o inimigo não vai ter armas, ele não vai ter ferramentas em nós mesmos para lutar. Ele não vai poder encontrar. Então, quando nós morrermos para nós mesmos, o inimigo não terá que fazer mais nada. Ele não vai poder nos parar. Por isso precisamos estar mais e mais perto de Deus e longe do pecado. Amém? Pessoal, Amém. que Deus abençoe. Um beijo no coração de todo mundo. Até mais, soldado. Até Cada um de mais. vocês. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Até mais.